Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre gêneros textuais. Vamos falar sobre mitos, tá? Mitos e lendas. Mitos mais especificamente falando, né? Que é um gênero textual muito conhecido aqui no Brasil, especialmente pela nossa diversidade cultural na questão mitológica, indígena, afrodescendente, afro-indígena, enfim. Temos vários mitos aqui, especialmente no Nordeste, e isso vai nos ajudar bastante a compreender as características desse gênero textual. Bem, de antemão, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta às nossas aulas presenciais. Bom, pessoal, então vamos estudar hoje o mito, é um gênero textual bastante conhecido, estamos mais acostumados a ouvir sobre os mitos, né, de gregos, né, de outros países, né, mitologia grega, mitologia hebraica também, nós temos aí, não sei se vocês conhecem, mas nós temos também, mas também temos a nossa mitologia brasileira, que é o folclore, muito conhecido, Saci Pererê, Bumba Meu Boi, entre outros aí. Então, vamos trabalhar esse gênero textual bastante conhecido, tá bom? E vocês vão descobrir algumas das características acerca do mesmo. Ele trata de algumas narrativas de suspense, posso dizer assim para vocês, porque a mitologia brasileira, o folclore, ele está mais voltado para o suspense, tá? Se você parar para analisar as características da história do Saci Pererê, por exemplo, a verdadeira, não as que foram modificadas ao longo do tempo, fala sobre a história de uma pessoa que tomava conta de uma região específica e que também maltratava algumas pessoas que quisessem talvez destruir a natureza, cortar alguma árvore. Então ele era como se fosse um guardião da floresta. Então a nossa mitologia ela está muito voltada ao suspense. Existe também, claro, a mitologia mais dramática, né? Voltada mais para o conto, mas a mitologia brasileira ela enfatiza muito o suspense. A gente vai ver isso com algumas leituras aqui de alguns textos. Peço que vocês peguem seus livros e abram na página 22. 22, livro de gêneros textuais, o menor, certo? Não de gramática, nem o de produção textual, mas o de gêneros textuais, o menor, tá bom? Abra na página 22 e vamos iniciar aqui. Enquanto vocês estão procurando, eu vou colocar o cabeçalho aqui da nossa escola. Pronto, mito, página 22. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vocês podem visualizar o quadro aqui comigo, o livro comigo. Aqui está o livro de vocês. Logo no segundo capítulo, na introdução, nós já vamos nos deparar com um texto, bom? Cujo título é A Criação do Mundo, tá bom? Esse é o nosso primeiro texto, é o mito também, tá bom? Acompanhe a leitura comigo.
No começo de tudo, quando ainda não existia o tempo, havia Yamandu. Yamandu, o silêncio que tudo ilumina. Era o ancestral de todos os ancestrais. Em um certo dia, dentro da própria luminosidade, Yamandu, que era mais poderoso que qualquer estrela, até o próprio Sol, quis conhecer a dimensão de si mesmo. Foi quando ele se encolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Yamandu, querendo conhecer toda a dimensão de si, transformou-se em uma coruja. Não essa coruja que nós vemos hoje, mas a coruja primordial. E como coruja, Yamandu se viu dentro das grandes noites, da grande noite, e percebeu que era maior do que ele imaginara. Yamandu queria conhecer a sua altura, o seu comprimento, e então se transformou num colibri, Mainu, na língua guarani. No corpo de Mainu, o colibri Yamandu conseguiu voar velozmente em todas as dimensões de si. Voou em todas as dimensões, voou em toda a sua liberdade. Então Yamandu quis conhecer o silêncio sagrado, e para isso foi necessário transformar-se em um gavião real, Macauã. E com ele voou na mais longe das alturas e viu a totalidade de si. Então ele pensou: precisamos criar mundos. Foi então que ele cantou. Com seu canto, as estrelas começaram a nascer. E ele cantou, cantou e cantou. Até que em um determinado momento ele disse: os mundos estão todos criados. Foi então que ele se recolheu dentro de si mesmo e se transformou no grande sol. E do ventre do grande sol, o Araci, é que nasceu Tupã. Tupã, nascido do próprio Yamandu, começou a cantar ajudando Yamandu a criar os mundos. Mas um dia, Tupã sonhou com a nossa mãe terra. Foi quando ele criou do seu próprio pensamento um petenguá, um cachimbo sagrado. E por meio do petenguá, ele soprou o espírito da futura mãe terra. E o espírito da futura mãe terra ficou viajando pelo espaço, alongando-se e transformando-se em uma serpente luminosa e prateada, até o momento em que ela escolheu um lugar e disse: é aqui. E naquele lugar ela se enrodilhou e adormeceu. Ela se transformou em uma tartaruga. Algum tempo depois, Tupã foi seguindo o rastro do espírito da terra que havia sido deixado pelo espaço, no grande céu, até chegar ao lugar onde havia escolhido para adormecer e sonhar. Tupã olhou e no casco da grande tartaruga desenhou as futuras montanhas, os futuros vales, os futuros rios. Desenhou as futuras cachoeiras e disse: é preciso pôr alguém ali para continuar a criação. Eu tenho muitas tarefas para fazer. Então, Tupã, do seu próprio coração, criou o nosso primeiro ancestral, Nanderovosu, o primeiro ser humano. Só que naquele tempo ele era alado. Nós o chamamos também de Avadiquaquá, o primeiro adornado. E quando Tupã disse: vai continuar a criação lá na Terra. Nosso primeiro ancestral não sabia como andar na Terra, não sabia habitar na Terra. Foi então que ele retornou a Tupã e disse: mas eu não sei viver na Terra. E Tupã falou: procure as 4 direções. Em cada direção você encontrará um Nendejará, um professor, um guia. E Tupã foi embora. Não devorou o sul, nosso primeiro ancestral, então voltou à terra e foi em direção ao sul. E no sul ele viu uma palmeira azul, Endovítio. Não devorou o sul, nosso primeiro ancestral, foi até a palmeira azul e disse: ei, você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na terra? Endovítio disse: é claro que eu posso. Entra em mim e você vai aprender a viver na terra. Foi então Nandivruvusu, entrou na palmeira e se tornou a própria palmeira. Foi quando sentiu pela primeira vez, através das raízes, o que era estar na terra. E viu que era muito bom. E foi ficando e foi ficando. Até que um dia Endovídio disse: você já aprendeu muito comigo, pode ir embora. Nandevuruvusu, nosso primeiro ancestral, saiu da palmeira e foi em direção ao norte. E no norte encontrou uma rocha. Ele olhou para a rocha e disse: você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na Terra? A rocha disse: claro, entra em mim que você vai aprender. Então, Nandedrovusu entrou na rocha e se tornou a própria rocha. E ficou meditando, olhando os poentes e os nascentes. Muito tempo depois, a rocha disse: você já aprendeu comigo o que tinha que aprender. Pode continuar a sua jornada. Sai.
Nanderuvuçu saiu e foi em direção ao oeste. Foi quando ele encontrou a primeira onça ancestral, Yaorarete. Ele disse para ela: "Você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui na Terra?" "Claro, entra em mim." Foi quando, pela primeira vez, Nanderuvuçu sentiu o cheiro da terra, olhou a terra com os olhos de onça, pisou na terra com 4 patas, andou, depois correu, e viu que era muito bom estar aqui na terra. Então, Yaorarete, a onça ancestral, disse: "Pronto, você já aprendeu comigo, agora sai." Perdi aqui, perdão, pessoal. Pronto. E deixou Nanderuvuçu no pé de uma montanha ao leste. Nanderuvuçu olhou para o alto da montanha e viu que ali tinha uma gruta, bem no alto, e dessa gruta saiu uma luz que lhe chamou a atenção. E ele subiu. Quando chegou ao interior da gruta, ele viu que essa luz saía de uma serpente prateada, que estava sentada, enrolada no chão, e o mirava silenciosamente. Nanderuvuçu perguntou: "Quem é você?" Ele disse: "Eu sou o espírito da terra." "Ah, então você pode me ensinar alguma coisa sobre viver aqui?" "Mas é claro que eu posso. Então me mostre." Então o espírito da terra foi recolhendo do próprio chão a poeira e o barro e foi formando um assento. Os 2 pés foi formando um tronco, um corpo, uma cabeça toda de barro. Colocou 2 cristais no alto da cabeça. Umedeceu com as gotas que caíam do alto da caverna e disse para Nanderuvuçu: "Entra aqui que você vai aprender sobre a terra." Nanderuvuçu entrou naquele corpo de barro, naquele assento, e foi a primeira vez que ele conseguiu andar sobre 2 pés. Ele saiu em direção à entrada da gruta, porque o sol brilhava lá fora, e ele viu pela primeira vez com os olhos de cristal todo o horizonte e disse: "Isso é muito bonito, isso é muito bonito." Foi então que Nanderuvuçu percebeu que a terra era maravilhosa e seu coração entoou um canto. A mãe terra, que nós chamamos de Nandesi, disse para ele: "Eu preciso te falar algumas coisas. Você tem um poder que vem da própria terra, a qual você está portando. Você também tem um poder das águas, você tem um poder das pedras e tem um poder das plantas. Presta atenção nisso. Esse é um presente que eu te dou, quando eu teci esse assento que você porta. Agora você também tem um poder maior. Você tem o poder de Tupã. Preste atenção em cada palavra. Tudo que sair da sua boca é um espírito vivo." Nanderuvuçu agradeceu os ensinamentos da Mãe Terra e ficou pensando em tudo aquilo enquanto caminhava, olhando toda a criação que Tupã havia deixado. As montanhas, o céu, o chão. Então, de repente, ele olhou para o céu azul e disse: "Arara." E da palavra arara nasceu a primeira arara, o primeiro pássaro azul. Ele ficou espantado e disse: "Nossa, Araraí!" E nasceu uma arara pequena, Arararuna. E nasceu a arara vermelha e começou a falar coisas que lhe vinham na cabeça. Tucano, Mainu, Mainuí, Araponga. Da sua boca nasceram muitos pássaros, e os pássaros nasciam e voavam. E ele continuou andando e experimentando aquela sensação. Ele olhou então para o rio e disse: Pirarucu, e nasceu o primeiro peixe. Tambaqui, e o outro peixe nascia. E ele foi cantando, cantando nomes, até o dia que ele olhou para os lados e viu que estavam todos os seres criados. Os seres das águas, os seres dos céus e os seres da terra. Ele voltou até aquela gruta e encontrou novamente com o espírito da terra e disse: Nanyandesi, que é a Sagrada Mãe, eu vim te devolver o corpo que você me emprestou, porque eu aprendi a viver na terra e porque eu aprendi a criar na terra. A Mãe Terra disse: não precisa me devolver, fique contigo, é seu para sempre. Nanderuvuçu falou: não, mas eu devolvi para a palmeira quando a palmeira me ensinou. Eu devolvi para a rocha quando a rocha me ensinou. Eu devolvi para a onça quando a onça me ensinou. Nandesi, nossa mãe terra falou: não, não precisa me devolver. Não precisa. Até que a terra mãe disse: olha, faz o seguinte, anda um pouco mais pelo mundo, vive um pouco mais a sua experiência nesse chão. Depois, quando você realmente cansar, você não precisa mais vir até mim. Abre um espaço em qualquer lugar e entrega esse manto que eu te dei. Então, assim foi feito. Nanderuvuçu desceu e continuou a cantar. Cantou durante muito tempo, cantou muitas coisas, muitas vidas nasceram. E as vidas que foram nascendo foram fazendo amizades umas com as outras e também com Nanderuvuçu. Até um dia que ele disse: agora eu me vou. Abriu um espaço numa clareira e na floresta, entregou o manto que a Mãe Terra havia lhe dado e ficou somente em seu espírito. E voou e se transformou num sol. Esse sol que nós vemos hoje é Nanderuvuçu, nosso primeiro ancestral. Nossa, que texto longo, né, pessoal? Que texto longo, hein? Gente, essa história aí é o mito da criação Tupi-Guarani. É assim que os tupis-guaranis, o povo tupi-guarani, eles acreditam que a Terra foi criada, que o mundo em si foi criado através
dessa pessoa aí, né, Nanderovusu, que é como se fosse o nosso primeiro ancestral, tá? Pronto, aqui tem uma atividade, pessoal. Essa atividade eu vou passar para casa para vocês. Antes, eu queria mostrar para vocês algumas outras características acerca desse gênero aqui, tá? Pronto, pessoal. Queria mostrar para vocês a diferença entre mito e mitologia, tá bom? Vamos lá. Tem uma diferença muito grande entre os dois, né? Em alguns pontos eles se diferem, em outros eles são parecidos. Mas eu quero mostrar para vocês a diferença entre o mito e a mitologia. São dois gêneros textuais, porém, ambos possuem características um pouco diferentes. Então, vamos lá. Para compreender a mitologia, no entanto, é preciso conhecer o conceito de mito. No senso comum, é normal que se associe esse termo a algo que não seja verdadeiro, como uma história falsa. Porém, para os estudos acadêmicos, o mito tem outro significado. Nesse caso, o mito envolve forças sobrenaturais e divindades presentes na cultura dos povos. Além disso, a maioria dos mitos está associada ao folclore e às religiões. No caso do Brasil, personagens folclóricos como o Negrinho do Pastoreio, o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, podem ser classificados como mitos, por exemplo. Então, pessoal, a principal diferença que a gente já encontra aí entre mito e mitologia é que o mito, ele normalmente está associado a questões religiosas, forças sobrenaturais e divindades, tá bom? Enquanto que a mitologia, ela não faz, ela até faz, mas não tanto quanto o mito. No mito, essa história que a gente acabou de ver fala também sobre uma divindade, o primeiro ancestral, como se fosse o fundador da Terra, podemos entender dessa forma, como se ele fosse o fundador da Terra. Então, normalmente, a gente entende o mito dessa forma. Ele se refere, ele usa muito a questão religiosa e a questão das divindades sobrenaturais. Já na mitologia, não, tá bom? Porém, tem algumas características parecidas. A mitologia ela pode ser definida como um estudo de um conjunto de mitos, geralmente colocados sobre a alçada de uma cultura em comum. A mitologia grega, por exemplo, portanto, estuda os mitos da Grécia. A mitologia egípcia, os mitos do Egito e assim por diante. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? A mitologia ela se refere aos mitos daquela região. A mitologia grega, por exemplo, ela se refere aos mitos gregos, tá? Portanto, a mitologia em si, ela não fala sobre a religião, sobre divindade, não. Ela faz como se fosse uma categoria dos mitos. Qual é a mitologia brasileira? Saci Pererê, Bumba Meu Boi, Mula Sem Cabeça, né? Outros mitos folclóricos que nós temos aqui, né? Qual é a mitologia americana? Nós temos aí o Halloween, né? Temos aí o Dia das Bruxas. Mitologia grega, entendeu? Uma das também mais conhecidas, a gente viu muitos aí, né? Na Grécia Antiga, a gente tem aí Hércules, a gente tem os deuses, né? Zeus, deuses imortais, deuses do trovão, deuses do Platão, perdão, Poseidon, deuses do mar, deuses do ar, deuses da terra, enfim. A mitologia grega é uma das mais completas, pois os mitos gregos eles têm mais
conhecimento e são mais conhecidos do que qualquer outro tipo de mitologia. A mitologia grega a gente vai estudar por ser um estudo global, onde todo canto nós encontramos referência para essa mitologia. Os filmes que vocês assistem, as séries, todas elas fazem referência à mitologia grega. Por exemplo, vocês já devem ter assistido a Hércules, né? Nossa, quem nunca assistiu Hércules? É o desenho ou o filme, né? E muita gente nem sabia que Hércules é da mitologia grega. E não sabiam que esse filme, esse desenho, foi inspirado no desenho Hércules, na mitologia grega, que é Hércules. Aí fizeram, né? Produziram um filme, produziram um desenho falando sobre Hércules, que é considerado também um deus, né? Zeus também, que é o deus do trovão na mitologia grega, também teve origem aí na Grécia Antiga. E todos esses deuses, essas criaturas divinas, elas fazem parte da cultura grega. Lá na Grécia Antiga, onde começaram a surgir logo após esse período dos filósofos, né, Platão, Sócrates, etc., começaram a surgir todos esses mitos, baseado, claro, em algumas teorias que eles acreditavam, né? Todos os deuses dessa mitologia têm características similares às humanas. Então, aqui temos os deuses da mitologia grega, temos Afrodite, Apolo, Ares, Ártemis, Atena, Deméter, Dionísio, Hades, Hefesto, Hermes, Poseidon, Zeus, né? Enfim, são como se fosse também uma hierarquia, uma escala, né? De mais para menos importante. Por exemplo, a gente tem aqui Dionísio, deus do vinho, Deméter, deusa da agricultura, Zeus, o deus dos deuses, do céu, do trovão, como se ele fosse o maioral, né? Acima de todos os outros. Temos aí Poseidon, deus dos rios, mares dos oceanos, Hermes, deus do comércio e dos ladrões, além de ser o mensageiro dos deuses, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Hades, deus do mundo dos mortos, né? Enfim, e muitos desenhos, muitos filmes foram inspirados nessa mitologia grega. É muito conhecido. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar o mito separado. Vamos estudar por cultura. A mitologia brasileira, a mitologia grega, a mitologia americana, a europeia, enfim, vamos estudar todas as classificações da mitologia de todos os países, pois cada um tem algo para agregar, tá bom? Até porque o conhecimento dessas divindades é importante, tá bom? Para formar a coletânea cultural em vocês. Tá bom? Portanto, é importante que vocês tenham conhecimento acerca dessa cultura, acerca dessas mitologias. Vamos começar estudando sobre a mitologia brasileira, os mitos brasileiros, o folclore, principalmente a mitologia folclórica, né, é o que representa os mitos brasileiros. Aqui no Brasil, o folclore é o nosso repertório de mitos mais conhecidos em todo o mundo. Inclusive, a história de Saci Pererê, o Meu Boi, não é conhecida apenas aqui, não, tá? A nossa mitologia folclórica, ela também muito conhecida. Ela iniciou com os indígenas, com as histórias como a gente viu aí agora há pouco sobre os ancestrais, tá? Como surgiu o mundo na mitologia folclórica, né? Na mitologia folclórica, o mundo ele surgiu a partir daquele personagem lá, cujo nome eu já não me recordo mais, pois aparentemente era muito complicado, como vocês puderam perceber. Mas, de acordo com a teoria deles, com a mitologia deles, o mundo surgiu a partir desse nosso primeiro ancestral, que, através do seu canto, foi nomeando, atribuindo características e criando outros seres que, em breve, tomaram posse da terra, tá bom? Pronto. Então, pessoal, vocês vão agora fazer uma reflexão acerca desse texto que a gente acabou de ler e vocês vão responder a página 29 e a página 28, tá bom? Desse gênero aí, página 29 e página 28.
28 e 29. Vocês vão responder, tá? E na próxima aula a gente vai fazer essa correção aqui em sala, tá bom? Eu vou postar no Class App, vocês vão, se possível, redigir para mim. Se forem tirar foto, tirem foto de forma que eu consiga visualizar a imagem toda, de forma que não fique cortado, tá bom? Tirem foto, respondam e mandem para mim, porque esse texto aqui, na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas outras características e em seguida a gente também vai falar sobre o próximo texto, né? Como a noite apareceu. Eu acredito que todos esses textos aqui desse capítulo, eles vão fazer menção à cultura, à mitologia folclórica brasileira, tá bom? Bom, então, a atividade vai ficar... Deixa eu colocar aqui no... Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Então, vocês vão responder a página 28 e 29. Responder as páginas 28 e a página 29, tá bom? Do livro de Gêneros Textuais. Esse texto, como vocês viram, ele fala aí justamente sobre essa criação, esses ancestrais, tá bom? Vocês vão responder a data de entrega até a próxima semana, dia 16/4, tá bom? Mandem a resposta no post que eu fizer sobre essa atividade, tá bom? Não mandem uma nova mensagem. Eu vou criar um post agora no Class App, vocês vão mandar as respostas de vocês naquela mesma postagem, tá bom? Não percam o prazo de entrega, por favor. Atentem-se aos prazos de entrega das atividades que foram solicitadas, por favor, para que vocês não se atrasem, não acumulem atividade. Depois que encerrar o prazo, eu não estarei mais aceitando as atividades. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo aqui. Foi uma aula breve, a gente fez uma leitura de um texto, falamos sobre algumas características do mito, a mitologia, entendemos a diferença entre a mitologia e o mito. A mitologia, ela categoriza os mitos, tá? A mitologia se refere ao conjunto de mitos. É uma definição melhor, que talvez vocês consigam entender melhor, tá? Então, a mitologia, ela é o conjunto de mitos. Então, os mitos brasileiros, folclóricos, etc., eles formam a mitologia brasileira, tá bom? E os mitos, como a gente viu, eles estão normalmente relacionados a divindades religiosas, divindades supremas religiosas, que eventualmente, claro, vão formar todo o repertório cultural e religioso. Tá bom? Devido à nossa cultura hoje, um pouco influenciada pela Europa, né? E também pelos indígenas, pelos europeus, devido à colonização, temos aí essa diversidade cultural, tanto nos mitos quanto na nossa cultura, tá? Mas essa parte da indígena, de folclórica, ela vem da parte indígena, dos índios, das tribos indígenas, que trouxeram esse conhecimento para nós, tá bom? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, que será semana que vem. Nossas aulas presenciais também voltarão essa semana agora, né? Como vocês já sabem. Espero ver todos vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem me consultar lá no Class App. Estudem esse gênero, pesquisem sobre os mitos brasileiros, que são muito legais, gente. Vocês vão gostar bastante, tá? Vocês vão ficar bastante curiosos em entender mais a respeito da história. É uma leitura muito boa, uma leitura agradável. Você se interte ali, você consegue entrar no personagem, tá? Especialmente aqueles que fazem menção também ao suspense, beleza? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Class App. Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de fazer a nossa atividade que se encontra na página 28 e na página 29. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.